Diferença entre prednisona e prednisolona. Eu vou desenhar para te explicar e você nunca mais vai esquecer essa. A prednisona e a prednisolona são praticamente o mesmo medicamento, só que a prednisona é um profármaco e ela vai ser convertida lá no fígado, por essa enzima aqui, em prednisolona, que é a substância ativa. Então ela já entra na sua forma ativa. A diferença entre elas é esse grupo químico aqui, ó. Na prednisona, a gente tem uma cetona e na prednisolona a gente tem uma hidroxila, que é ol. Então, para lembrar que esse é o fármaco ativo e esse é o profármaco, você vai lembrar que os corticoides, eles imitam o nosso hormônio cortisol. E esse ol vem dessa hidroxila aqui. E a gente tem um outro hormônio chamado cortisona, que ele é inativo, vai se transformar em cortisol, e tem essa cetona. Então, a prednisona é igual cortisona. Prednisolona é igual cortisol. As duas têm a mesma potência anti-inflamatória, têm as mesmas indicações. Agora, a única questão é que a prednisona não deve ser utilizada em pacientes que têm alguma disfunção hepática, porque a gente precisa do fígado para transformar ela no princípio ativo, que é a prednisolona. Então, é só nessas condições. De resto, é praticamente a mesma coisa, a mesma posologia e tudo mais. E quais são os danos do uso crônico dos corticoides? O próprio mecanismo de ação já dá para prever quais são os principais efeitos adversos do uso prolongado. Eu vou falar alguns deles que estão relacionados com o próprio mecanismo de ação. A principal função dos glicocorticoides, como o próprio nome já diz, é aumentar a quantidade de glicose e energia para o nosso corpo. Então, ele faz algumas tarefas metabólicas dentro do nosso organismo para aumentar a quantidade de glicose que vai chegar lá no cérebro, por exemplo. Então, a gente vai aumentar a produção de glicose hepática, a gente vai diminuir a captação dessa glicose pelos músculos, o que vai gerando aí resistência à insulina e também atrofia muscular, que a gente vai deixando de ter energia aqui. Vai induzir a fome, pra gente ter mais fome, aumentar o apetite e aumentar a ingestão de alimentos, então pode ter aumento de peso. Ele também vai fazer lipólise, que é quebrar os triglicerídeos que tem dentro do tecido adiposo e jogar esse ácido graxo para a corrente sanguínea. Essa figura fica mais fácil de entender. Então, o cortisol, ele gera resistência à insulina e aumento da produção de glicose, que é a gliconeogênese. Ele causa obesidade visceral, porque ele vai tirar gordura de vários tecidos e acumular mais na região central, também gerando resistência à insulina e dislipidemias. Aumento da secreção de glucagon e diminui a longo prazo a liberação de insulina. Gera resistência à insulina também no tecido muscular. Degradação de proteína, diminuição da captação de glicose. E nós utilizamos os glicocorticoides principalmente quando a gente está com um processo inflamatório muito exacerbado. O processo inflamatório é um processo de proteção do nosso organismo contra micro-organismos invasores e para fazer recuperação tecidual. Só que quando essa cascata de citocinas se torna muito elevada, a gente começa a causar danos nos tecidos. E aí a gente entra com os corticoides para fazer uma imunossupressão. Quando utilizamos imunossupressores como glicocorticoides para diminuir a resposta imune, a gente diminui essa cascata de citocinas, diminuindo então a lesão em tecidos do processo inflamatório. No entanto, os patógenos invasores, eles começam a progredir, porque agora não temos mais a resposta protetiva imune contra esses patógenos, então a gente aumenta infecções oportunistas principalmente. E nós temos a famosa síndrome de Cushing, que é uma série de sintomas que ocorrem pela exposição excessiva a glicocorticoides, que estão justamente relacionados com o próprio mecanismo de ação dos glicocorticoides. E como vocês me mandam muitas dúvidas relacionadas aos corticoides, eu resolvi fazer uma aula completa sobre esse assunto quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no YouTube. Então, se você quer participar, digita "eu quero" aqui, que eu vou te mandar o link com o convite por direct.